Fala galera, boa tarde, tudo bom com vocês? E aí, Edmilson Trader na área chegando para a gente concluir continuar, na verdade, aquele conteúdo que foi passado ontem, aquela série que eu prometi para vocês de 3 aulas, aí sobre análise fundamentalista. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi aí essa primeira aula? Como é que foi aí assimilar esse primeiro conteúdo? Gostaram ou não? É o conteúdo que vocês já conhecem, já dominam, ou foi algo novo para vocês? Me conta aí nos comentários depois se vocês já ouviram falar sobre análise fundamentalista, se você já opera análise fundamentalista e se esse conteúdo que eu passei para vocês no dia de ontem agregou em alguma coisa no seu operacional, no seu conhecimento, e se hoje você acompanhou o evento que eu falei para vocês ontem, o evento do seguro-desemprego. Se vocês acompanharam e viram a movimentação no gráfico, comenta aí nos comentários, me dê aí essa dica aí, o que vocês acharam. Falem aí para mim nos comentários para mim responder vocês depois, tá bom? E sem mais delongas, como sempre, galera, vamos para o conteúdo de hoje. Vamos falar sobre o seguro-desemprego, né? Na verdade, hoje eu e meus alunos aí que já operam há um tempo, todos nós ganhamos dinheiro com o seguro-desemprego, isso mesmo. Nós ganhamos dinheiro com o índice do seguro-desemprego. Quando eu falo ganhar dinheiro com seguro-desemprego, não é que eu recebi o meu seguro-desemprego e ganhei dinheiro, galera. Não é isso. Para quem de repente não conhece o mercado ou nunca ouviu falar disso. A X da questão é que nós ganhamos o dinheiro com a divulgação do índice do seguro-desemprego americano. Então, a divulgação do seguro-desemprego, quem sabe usar essa informação, utilizou ela a seu favor no gráfico e ganhou dinheiro. Agora, quem não sabe, provavelmente ficou de fora do gráfico nesse momento por conta da explosão que teria no gráfico, né? Então, assim, quem sabe ou quem vai aprender agora a analisar os dados econômicos ganhou e vai começar a ganhar dinheiro com isso a partir de agora. Eu estava falando ontem para vocês que talvez você está no mercado aí já há um tempo, está no mercado há 2, 3 anos, e às vezes ainda não se sente confortável em traçar linhas e ficar lá esperando acontecer aquela estratégia ou outra que você já aprendeu ao longo do tempo. E talvez analisando os dados, analisando números, planilhando, você se sinta mais confortável e consiga ter resultado. Lembrando que eu falei ontem também, não é só a estratégia, não é só o seu operacional, tem também a parte emocional e a parte de gestão. Tudo isso tem que andar, são pilares que têm que estarem alinhados. Uma coisa é ter afinidade por um operacional. Por exemplo, eu tenho afinidade por análise fundamentalista. Eu me adapto melhor, eu gosto mais, é uma coisa que eu gosto de fazer. Análise técnica, eu faço, mas eu não gosto. Isso é uma afinidade. Agora, colocar tudo em prática com gestão de risco, com gerenciamento, isso não muda para um e para outro. Você não pode também culpar a análise técnica por você não ter resultado, sendo que talvez você não esteja seguindo uma gestão. Uma coisa é a afinidade, você gostar de um ou de outro e se sair melhor porque você se sente mais confortável, você gosta mesmo e tudo mais. E é claro que quando você faz algo que você gosta, que você se sente confortável, automaticamente os resultados vêm mais fácil, né? E vêm sem muita pressão. Então é sobre isso, tá? Só queria fomentar essa parte aí, tá? Então vamos lá. Hoje foi divulgado o seguro-desemprego. Nós falamos ontem, na aula de ontem, no vídeo de ontem que eu gravei para vocês, nós falamos sobre o seguro-desemprego. Na semana passada, ele veio na casa do 224. Ah, por que que tá 227? Porque a Invest atualizou isso aqui hoje, mas veio na casa do 224, tá? E hoje, pessoal, ele veio 218. Você se recorda que eu falei para vocês ontem que o seguro-desemprego, em específico, por alguns índices, mas em específicos o seguro-desemprego, quanto menor pessoas derem entrada no seguro, é positivo para a economia, não é isso que eu falei para vocês ontem? Então foi o que aconteceu. Na semana passada, o seguro ele veio na casa dos 227, né? Que na verdade foi 224, ao invés de sempre dar essa revisada aqui, ó. Ó, tá vendo? Ali, ó, revisado de 224 para 227. Ele foi revisado. O que quer dizer que ele foi revisado? Ele foi corrigido os dados que veio na semana passada. Ele teve uma revisão, tá? Então, na semana passada, antes da revisão aqui, estava constando 224. Mas isso não vai mudar o direcionamento do evento de hoje, tá? O que eu quero que você entenda. Na semana passada veio 224 ou 227, que nem está aqui agora. Hoje, pessoal, veio 218. Ou seja, você entende que é um número menor de pessoas dando entrada no seguro-desemprego? Automaticamente, isso foi positivo para a economia.
Lembra que eu falei para vocês acompanhar o evento hoje às 10h30? Ó, se você analisar, ó, hoje, dia 8 de fevereiro de 2024, às 10h30 da manhã, está aqui, ó, dólar, USD. Ou seja, todos os pares de moeda onde contém a moeda dólar se movimentou a favor ou contra esse índice que foi divulgado. O que que eu quero dizer com isso? Isso positivou o dólar, tá? O DXY lá positivou imediatamente, ou seja, todos os pares que contêm dólar naquele momento em específico se positivou. Então, se nós abrirmos aqui o gráfico, você vai perceber que todos os pares que têm dólar houve uma movimentação. Vou mostrar para vocês agora essa movimentação e depois eu vou explicar sobre essa movimentação. Vou explicar para vocês sobre gangorra, que eu prometi ontem reforçar, apesar do que na última aula do ano passado que eu passei aqui nesse canal, eu expliquei sobre gangorra. Mas eu vou reforçar, tá? Passar aí bem superficialmente, só para poder refrescar a mente da galera e até para quem ainda não viu, tá? Tá chegando aqui agora, talvez não viu esse negócio de gangorra, eu vou fomentar, vou explicar novamente aqui para vocês, para ficar fresco na memória e você poder acompanhar o raciocínio dessa aula, tá? Então, o que que acontece? O seguro-desemprego, para que você entenda, ele é divulgado uma vez por semana. O seguro-desemprego que nós estamos falando aqui é o seguro-desemprego americano. Então, nós estamos trabalhando a divulgação do índice de pessoas que dão entrada no seguro-desemprego americano. A favor da divulgação deste índice, nós estamos abrindo e fechando ordens em opções binárias e ganhando dinheiro com isso. Não é só esse índice, são N índices que tem o mês inteiro, mas esse foi um dos escolhidos por mim ontem para dar aula para vocês, que é um índice super assertivo. A assertividade dele, quando ele vem sozinho, está em 95% no ano. É um índice muito, muito, muito assertivo, tá bom? Que eu aconselho demais a quem quer conhecer esse mercado de análise fundamentalista e essa análise e colocar em prática o B, que comece catalogando esse evento aqui, que ele vai te colocar muito dinheiro no seu bolso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o gráfico. Vou mostrar para vocês lá a movimentação que aconteceu hoje, tá? Se você quiser olhar a operação que eu fiz lá, eu fiz uma operação na Cotex também, e eu postei até essa operação da Cotex lá nas minhas redes sociais. @Edmilson Júnior Trader, tá? É o mesmo nome que está aqui no canal. Então, se você quiser olhar lá a operação que eu postei, só dá uma espiadinha lá, tá bom? No mais, pessoal, vamos aqui para o gráfico. Ó, nós estamos aqui no par USD-JPY. Se você observar aqui, ó, o USD ele vem na frente. Lembra que eu falei sobre moeda primária e secundária? No caso aqui, o dólar é uma moeda primária. Por que que ela é uma moeda primária? Porque ela está à frente do JPY. Então, é USD JPY. Então, o dólar vem à frente. Logo, automaticamente, o que acontece aqui, ó, nesse índice, reflete diretamente nesse par. Ou seja, digamos que isso aqui tivesse vindo negativo. Você iria entrar vendido no gráfico USDJPY, porque a moeda primária é o dólar. Então, o que acontece primariamente aqui acontece lá naquele gráfico. Quando é a moeda secundária, seria o dólar, é ao inverso. Ou seja, se isso aqui veio positivo, se você abre, eu vou mostrar para vocês o ativo do EURUSD, por exemplo, daqui a pouco. Mas eu quero explicar, tá? Se você abre o ativo do EURUSD, por exemplo, você vai ver que ao invés de valorizar o EURUSD, ele desvalorizou. Por que que isso acontece? Justamente por conta do exemplo da gangorra. A moeda primária, ela é o euro. Então, digamos que o euro está aqui na minha mão esquerda. A moeda secundária é o dólar. Então, ele está aqui na minha mão direita. Ou seja, se o dólar se valorizou de acordo com aquele índice e o euro desvalorizou, automaticamente vai fazer isso aqui, ó. Lembra da gangorra quando a gente brincava assim, ó, de criança, ó? Então, não é esse movimento que a gangorra faz? Então, ó, automaticamente, quando o dólar se positivou, então você teria que fazer uma venda no EURUSD para poder desvalorizar o euro e subir o dólar. Então, é o inverso, tá? Por isso que eu estou falando de gangorra, porque é um exemplo muito prático, é um exemplo que você consegue interpretar e entender como é que funciona aí a, a, a briga comercial entre os pares de moeda, tá? Então, vamos lá, ó. Olha só isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês ontem? Aqui nós estamos no time de 1 minuto, ou seja, significa dizer que cada candlestick desse aqui que nós chamamos aí de vela tem 1 minuto. Quando eu jogo aqui para 5 minutos, você vai entender que a movimentação aqui de cada candle desse corresponde a 5 minutos, tá bom? Então vamos lá. Ó, exatamente hoje, às 10h30 da manhã, exatamente, dia 8/2/2024, às 10h30 da manhã, o que que aconteceu aqui? Houve a divulgação do seguro-desemprego e ele teve uma diminuição de pessoas de uma semana
contra a outra, dando entrada no seguro-desemprego. Ou seja, o que na semana passada foi 227, nessa semana foi 218. Que quer dizer o quê? Teve uma diminuição de quase 10 mil pessoas a menos dando entrada no seguro-desemprego. Isso foi positivo para a economia. Significa que menos pessoas estão desempregadas naquela semana, menos pessoas dando entrada no seguro, automaticamente menos pessoas dependendo do dinheiro público, e aí fortifica o governo e a moeda automaticamente, tá? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Exatamente às 10h30 em ponto, houve uma valorização do dólar versus o iene. O que aconteceu? Houve um índice econômico que fez com que, naquele momento em específico, o dólar se valorizasse, tá? Tem eventos, pessoal, que faz com que o par de moeda ele se valorize pelo dia inteiro. Tem eventos que a movimentação é por um curto período, por 5 minutos, 15 minutos, às vezes até 30, uma hora, que seja. Agora, tem eventos econômicos que é tão forte o índice que faz com que a moeda se valorize pelo período do dia inteiro e ela feche em alta. Às vezes, quando você está assistindo o jornal lá, fala assim: o dólar fechou em alta comercial hoje, o dólar bateu a máxima de 20 anos, o dólar então é justamente por conta disso. Existem índices e especulações econômicas que são tão fortes que naquele dia acaba rompendo as máximas. E às vezes a mínima também. Acontece de desvalorizar o ponto de romper a mínima histórica também, tá? Então é assim que funciona. Então vamos lá. Hoje, exatamente como eu falei para vocês ontem para acompanhar, houve aí a divulgação do índice e a divulgação veio positiva. Com essa divulgação, automaticamente houve uma valorização aí do dólar versus iene japonês, tá? Vamos abrir aqui, ó, o Euro USD para você entender, ó, como é que funcionou também o Euro USD, ó. Ó, lembra que eu falei sobre os pares de moeda que tinha dólar? Ó, o Euro USD é um exemplo também. Só que no Euro USD o dólar está como secundário. Por que secundário? Porque o euro vem na frente, o USD logo atrás, ou seja, Euro USD. Então você entende que a moeda secundária é o dólar, tá? E a moeda primária aqui no caso é o euro, tá bom, galera? Então vamos lá. Ó, lembra que eu falei para vocês do exemplo antes de abrir o par de moeda? Ou seja, exatamente hoje, 8/2/2024, às 10h30, houve um evento positivo para o dólar. Automaticamente, houve uma queda aqui no euro-dólar, ou seja, valorizando o dólar e desvalorizando o euro. Por que aconteceu isso? Porque houve um índice econômico, como você já sabe, que foi divulgado a favor do dólar, e automaticamente na paridade de moeda onde existe essa briga comercial do Forex, que é o mercado de câmbio, euro versus dólar, o euro ficou menor frente ao dólar naquele momento, e o dólar ganhou posição, por isso que teve essa depreciação, essa desvalorização aqui, tá bom? Da mesma forma, se você sabe sobre isso e você abrisse uma ordem vendida aqui a favor daquele índice, você também ganharia dinheiro. Aí você vai me falar assim: mas qual o tempo que eu deveria abrir essa ordem? Aí é que entra o segredo da coisa. Você tem que fazer a coleta de dados, você tem que fazer a catalogação que nós falamos, para poder saber em que tempo gráfico fica melhor abrir uma ordem quando é divulgado esse índice. Lembrando a você que o seguro-desemprego ele é divulgado todas as quinta-feiras, salvo exceções algumas semanas em que tem feriado na quinta, feriado americano, tá? Que tem feriado americano na quinta, e aí, por alguma exceção dessa, ele é divulgado na quarta ou até mesmo na sexta. Mas são raras as exceções que isso acontece. No cotidiano normal, é toda quinta-feira, ou 9h30, ou às 10h30. Beleza? Então vamos lá. No dia de hoje foi divulgado às 10h30. Digamos que eu soubesse disso e eu quisesse abrir uma ordem, qual tempo eu abriria? De novo, você teria que olhar o passado desse índice. Lembra que ontem eu expliquei para vocês que quando você quer olhar os dados já divulgados anteriormente, você vem aqui em cima do índice, clica nele, e aí vai explodir uma outra página, vai abrir uma outra página, e você vai poder ler os resultados passados, tá? Então vamos lá. Ó, por exemplo, qual que foi a data mais próxima em que foi divulgado esse índice? No caso aqui, ó, dia 1º/2/2024, tá? Então, qual foi o último resultado divulgado? Foi dia 1º/2/2024. Nessa ocasião, o seguro ele veio negativo. Por que que ele veio negativo? Porque na ocasião passada, ele tinha vindo 215 mil pessoas dando entrada no seguro. E na ocasião, que foi da semana passada, 224 mil pessoas deram entrada no seguro. Ou seja, houve um aumento de quase 9 mil pessoas aí dando entrada no seguro. Isso foi negativo para a economia. O que você vai fazer? Ó? Você vem no gráfico,
Eu gosto de colocar no tempo de 1 hora aqui para poder chegar mais rápido, ó. Ó. Aí você arrasta aqui assim, ó. Lembrando a você que para fazer essa coleta de dados aqui, eu particularmente gosto de fazer na IQ ou na Xnova, que é o mesmo layout da IQ, porque ela tem um layout melhor para você poder puxar os dados para trás, assim, ó. Na Cotex e em algumas outras corretoras isso é um pouco ruim, tá? Por mais que você não opere na IQ ou na Xnova, eu sugiro que você abra uma conta nela só para poder fazer essa catalogação de dados, porque é bem melhor para você poder ter essa visão passada do gráfico, tá? Então fica a dica aí para você. Então vamos lá, ó. Na semana passada, foi no dia 1º, né? No dia 1º às 10h30, foi divulgado aí o seguro. Na eventualidade daquele dia, ele veio negativo, né? Ele veio negativo para a economia. O que eu esperaria no euro USD? Que tivesse uma vela verde às 10h30. Por quê? Se ele veio negativo, eu esperaria que fosse uma depreciação para o dólar e uma valorização para o euro. Vamos ver o que aconteceu? Ó, exatamente isso. Aqui, ó, dia 1º do 2, às 10h30, foi negativo para a divulgação do seguro, ou seja, teve mais pessoas entrando no seguro. Lembra que eu falei que foi 9.000 pessoas a mais entrando no seguro? Ou seja, foi negativo, não foi? Então, o que eu falei? Que eu falei que queria que tivesse, até me enrolei, queria que tivesse uma vela verde aqui no EURUSD. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Nós tivemos uma vela verde. Ah, é simples assim? Ah, teve uma vela verde. Não, pessoal, não é tão simples como parece também. Lembra que eu acabei de falar? Você precisa catalogar. Nós estamos aqui olhando a semana passada. Só que você se recorda de ontem que eu falei que esse evento, toda quinta-feira, ele vem com outros pares. Então vamos olhar aqui, ó. Na quinta-feira passada, dia 1º, ele saiu com outro evento. Então vamos lá. Ó, às 10h30, eu tive a divulgação do seguro-desemprego que veio negativo, porém, eu tive também a divulgação do custo unitário de mão de obra, mais a produtividade do setor agrícola no mesmo horário. E observe que os índices são do mesmo país. Então, quando isso acontece, pessoal, eu tenho que ter uma catalogação mais criteriosa. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar outras datas no passado do gráfico e no calendário econômico em que aconteceu as mesmas ocorrências. Eu vou procurar no passado do gráfico, no mesmo dia ali, que aconteceu as mesmas ocorrências, em que aqueles eventos saíram juntos anteriormente, para mim poder estudar o que aconteceu e como o gráfico respondeu a esses índices quando eles saíram juntos. Vocês estão me entendendo? Ou seja, eu vou ter que procurar no passado aqui outros dias em que esses eventos saíram juntos para poder ter uma análise de dados concreta, para mim poder entender a direção correta que eu devo seguir quando a divulgação desses índices ela é feita, tá? Então, isso aqui, ó, só que tem uma particularidade, tá? A maioria dos índices aqui, inclusive o seguro-desemprego, que é muito forte, veio negativo. Justamente por isso que aqui no EURUSD a vela foi uma vela positiva, porque o dólar se negativou. Vamos olhar aqui, ó, no SDJPY, na eventualidade da quinta-feira passada, para vocês entenderem. Ó. Eu espero que no SDJPY, na quinta-feira passada, tenha tido aí uma vela vermelha, né? Exatamente lá às 10h30. Vamos olhar aqui, ó. Então, ó, se você olhar aqui, quando você vai arrastando aqui, embaixo aqui, ó, tem a data e hora que você está roletando aqui, ó. Então, quando você vai puxando o gráfico para trás, você consegue ver, ó, data e hora que você está puxando. Por isso que eu gosto de colocar no tempo de 1 hora, porque quando eu tiro o zoom assim, ó, fica bem mais rápido para você voltar no passado do gráfico, tá vendo? Ó? Então é bem mais simples e bem mais rápido, bem mais fácil. Aí eu vou vir aqui no dia 1º, né? Que foi a eventualidade que nós estamos procurando, às 10h30. É esse candle aqui de 1 hora, tá? Só fazer uma ressalva aqui. Ó. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que dependendo do índice que acontece, o mercado ele responde por várias horas ou até por tempos menores? Nessa eventualidade aqui, que foi na quinta-feira passada, esses dois índices vieram negativo para o dólar. Nós estamos no tempo gráfico de 1 hora. Então, você imagina que cada vela dessa aqui tem 1 hora. Então, ó, 1, 2, 3, 4 velas seguidas de 1 hora, ou seja, 4 horas seguidas. O dólar só caiu depois da divulgação daquele índice. Você percebe que anteriormente a isso, ele estava até numa leve alta. Ó, e após a divulgação daquele índice, que foi às 10h30 da manhã,
houve uma queda no dólar, tá? Para você entender como que a economia move o gráfico. Ó, vamos lá. Olha aqui, ó. Exatamente dia 1º de fevereiro da semana passada, às 10h30, houve a divulgação daqueles dois índices, onde os dois foram negativos para o dólar. E olha o que aconteceu aqui, ó. No tempo gráfico de 5 minutos, houve uma queda instantânea. No tempo gráfico de 5 para 10, ou seja, de 10 minutos, também houve uma queda instantânea, tá? Então, até se você tivesse feito uma venda aí para 15 minutos ou para 5 minutos, você estaria sido entrado vendido nessa operação, você teria tido uma bela de uma vitória, assim como nós tivemos na semana passada, tá? Então, galera, o que você entende com isso? Que você também pode usar esses dados econômicos ao seu favor em opções binárias, no Forex e tudo mais. O que você precisa? Estudar o gráfico. Você precisa estudar os dados econômicos junto com o gráfico. Lembra que eu falei para vocês que o tempo que você não fica traçando linha no gráfico, você vai ficar olhando o gráfico para trás, você vai ficar olhando os índices econômicos. Só que existe uma coisa boa, não é só coisa ruim. Ah, vou ter que ficar horas. Não, não é só isso. Você só faz isso praticamente uma vez por índice. Por quê? Você vai ter esse trabalhão todo para você catalogar aí um índice uma vez. Depois você só vai atualizar uma linha. Por exemplo, no dia de hoje, não foi feita a divulgação no dia de hoje? Eu vou abrir a minha planilha, vou atualizar só os dados de hoje e ok, eu não vou gastar mais do que 10 minutos para fazer isso. Entende? Na semana que vem, minha planilha já vai estar atualizada. Eu nem vou precisar atualizar mais ela, porque ela já vai estar atualizada. Eu já vou saber o que fazer na semana que vem. Agora, quando você não tem nenhum dados coletados, quando você não fez apenas de nenhum evento ainda, isso vai te dar trabalho sim, não vou mentir para você. Você vai ficar aí meses catalogando eventos para você ter um portfólio de eventos onde você possa operar toda semana e todo mês. Só que depois que tudo isso estiver pronto, eu te garanto, você vai ter pouquíssimo trabalho, você vai conseguir organizar a sua semana de uma forma extraordinária, de forma que você vai abrir o calendário econômico, você vai falar, o que eu vou fazer essa semana? Ah, na segunda-feira tem um evento, ah, não é tão bom. A assertividade dele está em 70%. Ou seja, você já até sabe a assertividade que tem em cada índice. Ah, mas na terça-feira tem um índice aqui que ele é de 90%. Não, esse índice eu vou pegar. Ele vai ser às 9h30 da manhã. Beleza. Aí você já faz um planejamento financeiro de quanto que você vai entrar naquela operação, de quanto que você precisa ganhar na semana, qual que é a sua meta. Aí você vai olhar, opa, na quarta-feira também tem um índice bom. Ah, vou entrar com X aqui. Na sexta tem um índice muito top, 90% de assertividade. Ah, já vou entrar com X nesse evento. Opa, deixa eu fazer um planejamento aqui. Vou entrar com X nesse, com Y nesse. Planejamento para essa semana é este. Por isso que eu gosto tanto da análise fundamentalista, pessoal. Porque depois que você faz toda essa catalogação, toda essa coleta de dados, é assim que você vai trabalhar. Você planeja a sua semana e você já sabe o que tem que fazer, já sabe qual a direção seguir em qualquer situação que o gráfico ou o índice se apareça para você, porque você já catalogou os dados, você já tem as ocorrências passadas e é assim que você vai executar no gráfico. Tá bom? Tá ficando claro isso para você? Se de repente não estiver ficando claro, coloca aí a sua dúvida no comentário, que amanhã na nossa última aula com certeza eu vou te responder. Beleza? Só tomar uma aguinha aqui. Então, galera, com relação à divulgação e acompanhamento no gráfico, você já entendeu que após o gráfico ser divulgado, após o índice ser divulgado, o gráfico responde instantaneamente. Isso você já entendeu. Agora, você também já sabe mais ou menos como é que clica no evento para poder entender o passado. O que eu vou te falar? O que você vai precisar? E aí eu sugiro que você anote, depois você dê pausa nesse vídeo. Primeiro, escolha eventos em que eles prioritariamente no início agora da sua carreira como analista fundamentalista, escolha eventos em que prioritariamente ele saia sozinho. Por quê? Vai ser mais fácil para você nesse primeiro momento, tá? Então você precisa começar primeiro pelo mais fácil e depois ir subindo degraus aí. E lembre-se, não é só porque é fácil que não dê resultado. Por exemplo, de hoje você já me ouviu falar que tem 95% de assertividade no ano. Então, não é porque é fácil que não tem assertividade. Tem alguns eventos aqui que tem 4, 5 índices para a gente catalogar, dá muito trabalho e nem tem assertividade tão alta quanto esse, que é o índice saiu sozinho e é muito tranquilo de você catalogar. Então, é, não fique colocando assim, ah, esse evento aqui só tem um índice, ele deve ser, não deve ser bom. Não é assim que funciona, tá? Você só vai saber se ele funciona depois que você olha isso aqui, ó, a movimentação gráfica através da divulgação.
Você sabe que aquele evento é bom e que ele respeita quando você abre o gráfico e você vê instantaneamente, depois da divulgação dele, como é que o gráfico reagiu. Se o gráfico de fato diretamente reagiu àquele índice, aí você sabe se ele é bom ou não, tá? Por exemplo, isso aqui tá claro para você, que é um evento muito top. Por isso que eu escolhi ele para começar já essa jornada com vocês, porque eu sei que é um evento que é muito top, muito assertivo. E quem puder catalogar esse evento aqui, com certeza, nas próximas divulgações, vai estar ganhando dinheiro com ele, tá bom? Então vamos lá. Você já sabe abrir o calendário econômico. Você já sabe que análise fundamentalista é ler os índices econômicos e replicar esses dados no gráfico, tá? No caso, no gráfico de opções binárias, nós estamos trabalhando, beleza? Você já sabe, teoricamente, o que é uma moeda primária ou uma moeda secundária. Se você ficou com dúvida, que é um exemplo muito claro, volta na aula anterior, na aula 12 da formação trader completo, que eu explico certinho o que que é gangorra lá para vocês. Nessa aula da aula 12 do meu canal aqui, tá lá como aula 12 formação trader completo. Lá eu estou explicando certinho com exemplo muito claro de como é que funciona a gangorra. Fiz até desenho, tá? Aqui eu só dei uns exemplos muito superficiais, porque eu já expliquei isso aqui e inclusive eu gastei uma aula inteira para explicar, fazer essa explicação, beleza? Então, assim, você já sabe mais ou menos o que é uma gangorra. Se você não sabe, você vai voltar lá e assistir essa aula. Duas aulas para trás aí, tá? De ontem você pula mais uma, já vai achar essa aula. Beleza? Então você já sabe mais ou menos como é que funciona a gangorra. Você já sabe como escolher um evento. E aí eu vou te falar, te dar outra dica agora que eu sugiro que você esteja anotando tudo isso que eu estou te falando. Primeiro, faça suas catalogações em eventos que saiam sozinhos. Primeira coisa. Segundo, escolha pares primários para estar fazendo as suas catalogações. Por quê? Porque é mais fácil e muito mais efetivo na hora de você executar uma operação. Por quê, pessoal? Vamos lá. Você já vai estar ansioso, você vai estar começando a chegar nesse mundo agora, vai catalogar um evento agora. Aí digamos que você viu aqui sair a divulgação desse índice aqui, ó. Pum, saiu 224. Na semana passada saiu 215. E agora? Ah, é negativo. O que que eu vou fazer? Aí você vai abrir aqui, chegar aqui no gráfico e vai fazer o quê? Vou vender. Beleza. Nesse cenário é simples. O dólar se negativou, você chega aqui e vende. Agora, se você está aqui no euro USD, lembra que eu falei que é o contrário? Se foi negativo para o dólar, no euro USD você tem que comprar. Se foi positivo para o dólar, que nem o cenário de hoje, no euro USD você tem que vender. Ou seja, é o contrário. Então, o seu cérebro, a sua mente, ela pode dar aquela bugada na hora de você fazer a operação. E eu, no início desse aprendizado da análise fundamentalista, várias e várias ordens, eu abri errado, a análise estava certa, mas eu abri a ordem na direção errada, ao invés de comprar, teoricamente, eu vendi, ou vice-versa, porque justamente por causa dessa bendita gangorra que eu estou dando exemplo para vocês. Porque eu abri a ordem na direção errada, porque eu estava no par onde a moeda que eu estava trabalhando ela era secundária. Então, por isso, se você for trabalhar um evento do dólar, priorize fazer catalogações em pares de moeda em que o USD venha na frente. Por exemplo, o USD JPY, você já sabe que é o dólar. Ah, eu vou trabalhar um evento do euro. Nós temos o euro USD, nós temos o euro JPY. Ah, eu vou trabalhar um evento do GBP, que é do Reino Unido. Ah, nós temos o GBP USD, nós temos o GBP JPY. Eu só não indico que você trabalhe eventos no euro GBP. Por quê? Porque o euro versus o GBP, que é a libra esterlina, que no caso é da moeda do Reino Unido, elas trabalham na mesma seção de horário. O que é a seção de horário? As bolsas delas trabalham no mesmo momento, no mesmo horário. Eles têm uma briga comercial muito semelhante. E às vezes, os índices que são divulgados na zona do euro impactam também no GBP. Então, a movimentação da moeda, ela não é tão legal quanto, por exemplo, se você abre uma ordem no euro USD, no euro JPY, ou no GBP USD, ou no GBP JPY, se você vai operar o evento. Então, se você for catalogar um evento, já anota essa informação que ela vai te livrar de loss. Se você for catalogar um evento, não colete dados no euro GBP. Ponto final. Já te expliquei o porquê. Se você quiser ser teimoso e catalogar lá, depois não me reclame do loss que você vai tomar à toa. Tá bom? Já te expliquei o porquê. Então, pessoal, vamos lá. Priorize catalogar eventos
em moedas onde seja primário. O que que é catalogar um evento? Coletar dados. É olhar o passado. Vamos lá, vou te explicar isso agora. Você vai vir aqui no gráfico, aliás, no índice, né? Você vai vir aqui no índice, vai clicar lá nele, aí vai estar aqui, ó, exibir mais. Ou seja, pessoal, o que que eu vou te falar? Eu gosto de catalogar eventos anualmente. Eu não gosto de catalogar evento tipo só 3, 4 passados, 5 datas passadas. Eu não gosto disso. Eu gosto de ter a última movimentação do ano inteiro, até pelo ciclo de mercado, tá? Porque você sabe que o mercado ele é cíclico e às vezes o mercado ele muda conforme o ciclo. Então, o que que acontece? Por isso que eu gosto de ter essa visão do ano inteiro, para de repente eu saber se naquela movimentação do ano houve alteração quando aquele índice é divulgado. Então, eu, Edmilson, eu gosto de ter os dados do ano inteiro. Então, por exemplo, esse evento aqui, que ele é semanalmente, para você coletar o ano inteiro de 2023, por exemplo, quando eu falo um ano inteiro, você está no ano de 2024. O ano de 2024 não tem um ano inteiro, só tem um mês e meio, né? Um mês e 10 dias. Então não tem como ter um ano de 2024. Então você já entendeu. Você vai ter que catalogar o ano de 2023 até lá, pelo menos janeiro de 2023 ou a fevereiro de 2023, para você poder ter 12 meses, né? Aí você vai falar, poxa, mas tem todas essas datas aqui? É, meu amigo, tem todas essas datas aqui. São bastante. Só que assim, é que nem eu falei, depois que você fizer a catalogação, você não vai ter que mais catalogar o ano inteiro, porque você só vai atualizar linha por linha. Só que, só que existe uma regra aqui que eu já vou te falar. Você já sabe, eu já vou falar isso acho que pela terceira ou quarta vez, que o seguro ele é divulgado toda quinta-feira. Só que nem todas as quinta-feiras ele sai sozinho. Então, quando você vai fazer uma catalogação, você precisa levar isso em consideração. Se aquela catalogação daquele evento que você está fazendo, aquela ocorrência passada, naquele dia em específico, ele saiu sozinho também, eu não quero ter uma direção, um direcionamento que o gráfico faz quando aquele índice é divulgado. Então eu preciso ter o mesmo cenário de hoje, no passado. Ou seja, se eu quero catalogar o seguro quando ele sai vem sozinho, eu preciso buscar ocorrências em que ele veio sozinho e não sair pegando qualquer ocorrência do seguro, porque automaticamente, como você já viu no exemplo aqui que eu te mostrei, na semana passada ele veio como outro com outro evento. Então, já vou te adiantar. Ele veio hoje sozinho. No mês passado, ele veio, se eu não me engano, no dia 4 sozinho só. Então você já iria pular todas essas datas aqui, ó, e você já iria vir direto no dia 4. E aí na sua planilha ou no seu caderno, eu sugiro que você faça uma planilha, pessoal. Abra o Excel, tá? Pega os dados, você vai colocar lá, ó, bonitinho lá. Eu não vou, amanhã eu vou te mostrar um exemplo de planilha, mas eu não vou te mostrar a planilha que eu uso hoje. Porque, entenda, eu estou te ensinando a pescar. Mas eu também não vou te dar meu barco e minha vara de pescar aí de mão beijada dessa forma. Entenda, não me leve a mal. Eu gastei mais de anos para poder fazer essa planilha toda, para mim chegar agora e sair entregando ela assim para as pessoas. Eu não posso fazer isso. Seria até injusto com os meus alunos, tá? Porque eles pagaram para ter o conteúdo que eles têm hoje. Então eu estou te ensinando a fazer, na prática. E aí você vai ter que executar toda essa teoria depois. Beleza? Então, assim, o que que você precisa? Ser organizado. Você vai abrir um Excel, ou se você não tem afinidade com o Excel, não gosta, não sei usar e tudo mais, você vai ter que fazer manualmente, aí vai demorar mais. Você vai ter que pegar um caderno e escrever tudo no manual. Então, vamos lá. Seguro-desemprego, dólar, você vai colocar lá, ou na planilha, ou no caderno. Evento do seguro-desemprego divulgado toda quinta-feira. Quanto mais informação, melhor. É assim que funciona. Vamos lá. Catalogação de evento. Toda quinta-feira, evento do dólar é divulgado entre 9h30 e 10h30 da manhã. Paridade de moeda, todas que tem dólar. Paridade que eu vou catalogar, o SDJPY, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar lá, evento do seguro-desemprego quando ele veio sozinho. Então, você vai procurar datas em que ele veio sozinho, para você olhar o passado. Então, vamos lá, o que que você vai fazer? Ó? Você vai olhar as datas que ele veio sozinho. Como é que você vai saber? Indo lá no calendário e olhando se aquela data, naquela ocorrência, ele veio de fato sozinho ou se ele veio com outro índice. Então, como eu já lembro aqui de cabeça, foi no dia 4/1, ó, você vai vir aqui, ó, por exemplo, ó, dia 4,
Aí você dá dois cliques, ó, 4 do 1, 4 do 1. Aplicar, ó. Seguro-desemprego, ó. Ele veio sozinho. Teve um outro índice aqui às 10h15, que é a variação de emprego, que também é um índice muito bom de o seu trabalhar, por sinal. Nós tivemos aqui o PMI do setor de serviço, que também é um índice top de você trabalhar. Olha só, nesse dia aqui foi um dia que foi excepcional. Tivemos três índices para trabalhar no mesmo dia, inclusive os três são top, tá? Então vamos lá. Nesse dia aqui, ó, às 10h30 do dólar, só teve o seguro. Tem os dois índices aqui, né? Onde o principal, de fato, é o de 3 estrelas aqui. Esse aqui foi acrescentado recentemente e ele não interfere diretamente aí na movimentação do gráfico. O que vai direcionar de fato o gráfico, já estou te dando essa dica, é esse de 3 estrelas. Então você já sabe que ele veio sozinho. Então o que você iria fazer nesse dia específico? Coletar esses dados. Ó, dia 4 do 1 às 10h30. O horário também é importante, porque você vai precisar do horário para você olhar no gráfico. Então, ó, dia 4 do 1 às 10h30 foi feita a divulgação do seguro. Ele veio de 220 para 202. Qual que era o prévio ou a previsão? Era de 216. Essa informação também você vai precisar. Então, você vai colocar lá na folha ou na planilha. Atual, prévio, anterior. Por que essas informações são importantes? Porque sim, porque tem evento, pessoal, que só pelo prévio, ou seja, você consegue fazer a operação de pré-análise. Tem evento que respeita a pré-divulgação dele. O gráfico respeita a pré-análise daquele evento. Tem evento que é após análise, ou seja, é na hora da divulgação mesmo, na hora que foi divulgado o atual. Então, por isso que eu falo que essa informação é importante de você ter, o anterior, o prévio e o atual. Todas essas informações, todos esses dados são de extrema importância, nada pode ser descartado. Beleza? Então, amanhã eu vou mostrar um exemplo de planilha. Hoje, hoje eu estou te explicando na prática como fazer. Amanhã eu também vou te explicar na prática, mas com a minha planilha superficialmente. Eu não vou divulgar ela, não vou colocar ela aqui no link para você. Não, eu vou fazer isso, infelizmente eu não posso fazer isso. Mas eu estou te explicando como fazer, tá bom? Então vamos lá. Você vai abrir o calendário, você já escolheu o seu índice, você vai escolher o índice que está sozinho, e aí você tem que olhar no passado daquele índice todas as vezes que ele veio sozinho. Então vamos lá, você já sabe que no dia 4 do 1 ele veio sozinho, assim como hoje, dia 8, né? Então você já teria duas datas, dia 8 e dia 4 do 1. Eu lembro que em dezembro, no dia 7, também ele veio sozinho. Por que eu lembro dessas datas? Primeiro, porque eu tenho afinidade com números. Segundo, que são datas importantes porque eu sempre fico de olho no calendário e eu faço meu planejamento de acordo com o calendário. E quando esses eventos, que são muito bons, saem sozinhos, eu não costumo dar bobeira e deixar eles passar batidos sem eu trabalhar eles. Então, eu costumo lembrar muito bem de datas. Então, vamos lá. No dia 7 do 12 também veio sozinho aí o seguro. Então, vamos lá. Nós já teríamos três datas. Aí, o que você vai fazer? Você vai coletar aqui, ó, o atual, o prévio, o anterior. Você já sabe esses números. O que você vai fazer? Você vai lá no gráfico e vai olhar lá. Ó. Vou colocar aqui, ó, dia 4 do 1. Você já sabe que se você colocar o gráfico em 1 hora fica mais fácil. Você tira o zoom e vai voltando o gráfico. Ó. Vou procurar aqui, ó, dia 4 do 1 às 10h30. Ó. Aí você vem aqui na vela, coloca no tempo gráfico. Aqui, ó. Dia 4 do 1 às 10h30. Foi divulgado o seguro positivo. Isso foi positivo para o dólar. E nós tivemos aqui 15 minutos de positividade automaticamente, instantaneamente no gráfico. Como que você tem que fazer, pessoal? Eu vou explicar para vocês. Isso fica mais claro numa planilha, tá? Se você quiser anotar no caderno, vai dar muito trabalho. Se você não tiver o Excel, não tiver acesso, beleza, dá muito trabalho. Anteriormente eu fazia muito isso no caderno, mas eu vou falar para você. Não fica tão claro quanto numa planilha, tá? Então, ó, o que é importante? Você anotar as cores da vela, se a vela foi de acordo com aquele índice. Então vamos lá. No dia 4 do 1, o seguro ele foi divulgado positivo, não foi? Ele veio de 220 para 202. Isso não foi positivo para a economia? Então aqui no gráfico, ó, só um minutinho.
você precisa anotar os tempos gráficos. Por exemplo, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto e segundos. Por quê? De novo, vou repetir. 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto e segundos. Todos esses tempos gráficos são muito importantes para você saber o direcionamento que você vai trabalhar, tá bom? Então, no caso aqui, ó, aqui nós estamos em 5 minutos. Então, você vai colocar na sua planilha ou no seu caderno. Vamos lá. 10h30, dia 4/1, divulgação do seguro. Atual, prévio, anterior. Par, USD, JPY. Tempo gráfico, 5 minutos. Vela 1. Por que vela 1? Porque é a vela das 10h30. Então, a vela de 5 minutos, número 1, das 10h30. Cor, verde. Ou seja, foi um call, uma compra. Vela 2, cor, verde, um call, uma compra. Você pode colocar verde ou você pode colocar call. Eu coloco call porque é a compra, né? Então, foi uma vela de compra. Então, eu já coloco logo aqui a direção. Foi uma vela de call, uma vela de compra. A vela 1, a vela 2 e a vela 3. Por que que essa informação é importante, pessoal? Lá na frente vocês vão entender. Por quê? Eu vou saber se aquele evento ele gera fluxo. O que que é fluxo? Continuação de movimento, ou seja, continuação de velas nas mesmas cores. Ou seja, eu quero saber se aquele evento ele gera fluxo a longo prazo. Eu quero saber se aquele evento ele reverte o preço depois de algum tempo. Entende? Então eu preciso saber das cores da vela para mim poder ter essa informação. Então, ó, cal, cal e qual. Vela 1, 2 e 3 de M5. E M15, o que que aconteceu? Joga aqui, ó, em M15. Ó, olha só, cal, cal e cal. Ou seja, esse evento ele gera fluxo, está gerando um fluxo de M15, né? Está gerando, ó, já tem essa informação. Aí que você pode colocar na sua planilha também. Evento gera fluxo para M5? O que que é o fluxo? Continuação de velas da mesma cor. Sim, esse evento gera fluxo de M5, nessa situação aqui, nessa ocorrência, naquele dia. Evento gerou fluxo de M15? Sim, naquele dia em específico, dia 4/1, é assim por diante, ele gerou fluxo. Evento gerou reversão? O que que é reversão? Uma vela verde reverteu para uma vela vermelha. Então, isso foi uma reversão de cor, uma reversão de direção. Estava subindo, desceu. Estava comprado, vendeu. Isso é uma reversão, beleza? Então, evento teve reversão? Não, não teve reversão, foi fluxo. Então vamos lá. Agora eu quero saber em 1 minuto. Por que que eu não vou olhar em 1 hora? Porque em 1 hora é um tempo muito acima e nós, em opções binárias, nós não operamos tempos tão elevados. Até 15 minutos a gente até trabalha, ou até 30 minutos. Agora, passou disso para frente, a gente já não trabalha. Pelo menos eu já não trabalho mais, tá? Agora, se você estiver no Forex, aí sim, beleza. É importante você saber de 1 hora em diante, porque o Forex, quanto mais tempo, melhor. Tá? Então vamos lá. Você vai vir aqui, ó, em 1 minuto. É a mesma situação, tá, pessoal? Ó, 1 minuto. Eu quero saber as 5 primeiras velas de 1 minuto, ó. Vela 1, foi verde, foi direcionamento de compra? Sim. Vela 2, foi verde, foi direcionamento de compra? Sim. Vela 3, foi verde, direcionamento de compra? Sim. Vela 4, não, foi vermelha, foi uma vela de venda. Vela 5, vela de venda. Opa! O que aconteceu aqui? Uma retração, nós chamamos, ou seja, o preço estava subindo e ele teve uma pequena correção, ele teve uma retração no preço. Isso acontece sempre? Você só vai saber catalogando. Por isso que você vai saber qual que é o melhor tempo para você abrir a sua posição, para você abrir a sua ordem, você catalogando. Isso aqui é uma coleta de dados, pessoal. Você vai ter que fazer data após data que aquele índice foi divulgado. Por isso que eu falei para você que leva tempo, tá? Por isso que eu falei para você que também que se você fizer isso no Aprenda vai ficar mais fácil. Até aí quem tem expertise aí no Excel consegue colocar algumas fórmulas para poder ficar automatizado quando você coloca call ou put, já preenche tudo automático e vai ficando cada vez mais fácil. Infelizmente, quem ainda não tem essa expertise de Excel, não sabe mexer, aí pode fazer no caderno também, só que vai levar mais tempo ainda, vai dar muito mais trabalho, mas que não vai mudar o resultado, tá bom? Então vamos lá. Ó, quero saber também, pessoal, as duas velas de S30. S30 são 30 segundos, tá? Então, ó, a primeira vela de S30 às 10h30. A segunda vela de S30 às 10h30, né? E 30 segundos. Então, ó, às 10h30, em ponto, 10h30 e 30 segundos. Por quê, pessoal? Tudo isso. Eu quero saber, depois das informações, se
Após a divulgação desse índice, gerou um fluxo de tempos menores também. Por exemplo, S30 foi igual a M1, S30 foi igual a M5, sabe? Eu quero saber essas informações menores também, porque tem eventos que ele respeita o time menor. Por exemplo, os times menores, como S30, S15 e S5, eles direcionam a direção das velas maiores, muitas vezes. Por exemplo, tem eventos aqui que S15, que são 15 segundos, dá o direcionamento para M15, por exemplo, que é um tempo muito maior, entende? Então, por isso que essas informações menores também são relevantes, você não pode descartar elas, tá? Da mesma forma que eu quero saber as duas primeiras velas de S15, como que elas se comportaram. Aqui no caso foi uma vela de compra e uma vela de doji. Para quem não sabe o que é doji, é exatamente isso aqui, ó. Quando a vela ela fecha praticamente sem corpo nenhum, ela fica bem fininha assim, ó. Nesse caso aqui ela ficou até cinza, sem cor, que significa uma indecisão do mercado. Então a gente chama de doji, tá? Pode ser que ela tenha uma cor, tá? Mas nesse caso aqui em específico ela nem teve cor. Ela fechou totalmente cinza. Isso é um doji. Então a primeira vela foi uma vela de compra, a segunda de S15 foi um doji. Beleza? Eu quero saber também as velas de 5 segundos, como ela se comportou, as duas primeiras. É muito importante essas informações, pessoal. Você deve estar se perguntando, falar assim, nossa, é muito complicado isso, eu vou ter que fazer isso aí, data por data, vai ter que fazer. Só que lembrando de novo, a galera da preguiça aí, ó. Lembrando você, quem quer ter resultado satisfatório tem que passar por alguma coisa também, tem que ter um processinho, tem que suar a camisa, não é isso? Só que assim, ó, você vai catalogar isso aqui uma única vez, depois você vai atualizar um único dia só. Então o seu trabalho macro aí vai ser de uma vez só, entende? Você vai trabalhar um mês, dois catalogando eventos, só que depois você vai ficar tranquilo. Por quê, pessoal? Porque você vai atualizar apenas uma linha, apenas um dia. Então isso aqui vai entrar no automático para você, entende? Você já vai saber de quais salteados que aquele evento faz, como ele se comporta, sabe? E aí você só vai atualizando uma única linha para você poder ter aqueles dados atualizados, beleza? A garganta tá secando aqui, eu tô falando demais. Mas vamos lá. Então você entendeu o que você tem que fazer? Você abriu o calendário, você escolheu o índice, você escolheu a moeda primária, abre o gráfico, vai catalogar, olhar as três primeiras velas. Você não precisa desenhar a vela, você não precisa nada disso. Eu preciso saber do direcionamento daquela vela. Você pode até simplificar. Três velas de M15, você pode colocar lá três velas de compra, três velas de M5 de compra. Você pode até simplificar, entende? Você não precisa colocar uma por uma se as três foram verdes. Você pode fazer um resumo, mas é importante que você entenda cada informação depois, que aquilo seja fácil interpretado por você mesmo depois. Não adianta você fazer um rabisco lá que depois nem você entende, tá? Isso tanto no caderno quanto na planilha. Tem que ser algo que seja muito bem interpretado por você depois. Então, qual que é o processo? Vamos lá, intitular aí o processo. Primeiro, escolher o evento que você vai catalogar. Segundo, escolher o par de moeda que você vai trabalhar. Terceiro, pessoal, coletar informação nos dias e horário no gráfico que aquele índice foi divulgado no passado. Lembrando a você que o índice precisa estar exatamente idêntico ao dia que foi passado. Quando eu quero dizer idêntico, não é os números em si, se ele saiu sozinho naquele dia, no dia que você está olhando, ele tem que ter saído sozinho também. Se ele saiu com outro índice, principalmente daquele mesmo país, aí você vai ter que fazer uma catalogação separada para aquele dia, entendeu? Porque a ocorrência ela tem que ser exatamente como aconteceu no passado. Não adianta eu querer catalogar um índice no passado que ele saiu com outros dois índices. Então a movimentação gráfica, com certeza, ela foi interferida também pelos outros dois índices. Então você precisa saber de informação por informação. Então façam planilhas e catalogações diferentes para cada índice. Por exemplo, o seguro, quando ele sai com o índice Filadélfia. Então eu vou procurar todas as vezes que o seguro saiu com o índice Filadélfia. O seguro, quando ele for divulgado junto com o PIB, eu vou procurar todas as vezes que o seguro foi divulgado junto com o PIB. Por quê? Eu vou ter essas informações no detalhe.
sabe? Eu não vou ter uma informação toda junta lá, seguro-desemprego, todos os dias que sai o seguro. Ah, mas eu não sei se ele saiu com PIB, eu não sei se ele saiu com índice Filadélfia, eu não sei se ele saiu com PCE, eu não sei o que aconteceu naquele dia. Foi uma movimentação estranha. Teve uma vela do tamanho do mundo aí, mas acho que foi só o seguro. Então você precisa saber naquela ocorrência, você pode até fazer numa planilha só que você vai ter que ser muito criterioso e colocar muitas informações ali naquele dia para saber o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para sua cabeça não bugar, eu vou parar de passar o conteúdo por hoje, por aqui, e amanhã nós vamos reforçar o mesmo conteúdo e eu vou te mostrar um exemplo de planilha que eu faço para você entender aí e poder utilizar, tá bom? Então, assim, de novo, infelizmente eu não vou divulgar minhas planilhas, eu tenho mais de 50 eventos catalogados. Imagina só, mais de um ano trabalhando, fazendo tudo isso aí, um trabalho muito árduo para mim poder chegar agora e divulgar, assim, todos os meus eventos catalogados para vocês. Infelizmente, eu não posso fazer isso, tá? Mas eu estou ensinando você a pescar. Se você for esperto, você vai assistir essa aula quantas vezes for e vai começar a coletar esses dados e vai começar a ganhar dinheiro com isso. Como é que eu sei a hora de comprar e vender, então? Amanhã você vai descobrir, beleza? Já te dei a metade do processo aqui. Amanhã eu vou finalizar o processo e nós vamos entender como que nós compramos e vendemos no mesmo evento. Esse evento vai ser usado hoje e amanhã ainda como exemplo para você poder saber como é que ele trabalha eventos econômicos. Tá gostando desse conteúdo? Tá ficando com dúvida? Coloca no comentário aí, tá bom? Coloca no comentário que eu vou ter o prazer de amanhã chegar aqui e responder as suas dúvidas aí. Tá bom? Amanhã temos eventos no CAD. Se você quiser acompanhar, amanhã 10h30 tem evento no CAD. Quais são os pares de moeda? Audi CAD, CAD JPY, CAD CHF, tem todos esses pares aí no gráfico. Então, tenha curiosidade de olhar o calendário, tenha curiosidade de olhar os eventos, tá? Por exemplo, você só vai se descobrir olhando o calendário, você só vai descobrir olhando a movimentação. Então, tenha curiosidade. Até porque olhar aqui o gráfico, olhar o calendário, você não vai pagar nada por isso, a não ser o tempo que você vai estar ali na frente do gráfico. Mas fora o tempo, tenho certeza que nenhum recurso financeiro você vai pagar para poder olhar, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha gostado desse conteúdo. De novo, eu acho muito difícil você encontrar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Esse tipo de conteúdo explicando como fazer uma catalogação, esse tipo de conteúdo explicando sobre evento, vou falar para você de verdade, eu desconheço aqui no YouTube. Tá bom? Então, dê valor para esse conteúdo aí. Se ficou na dúvida, me chama aí ou me manda lá aqui nos comentários que amanhã eu respondo você, tá bom? No mais, fique com Deus. Estamos só começando e até amanhã.